Começar agora com o advogado Eduardo Kuntz. Ele enviou ao Supremo o que diz ser provas de que conversava com o tenente-coronel Mauro Cid por um perfil falso nas redes sociais. Com base nesses diálogos, ele pediu a anulação da delação de Mauro Cid. E é com ele que a gente conversa agora ao vivo. Coach, eu só vou pedir a gentileza, porque como foi a Raquel que agendou a entrevista, dela fazer a primeira pergunta, depois você segue com a segunda. Pode ser? Não, imagina, fica à vontade. Então vai você, Ricardo. coach. Oi, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Um prazer aqui conversar conosco. Imagina, mestre, por favor. Boa tarde, é um prazer começar a responder a pergunta de qualquer um dos dois. Estou à disposição. Eu queria começar, para o senhor explicar para quem está nos assistindo, como é que foi essa conversa com o Mauro Cid. O senhor já era amigo dele, conhecia. Como é que surgiu isso, né? Por que o senhor gravou? Explica um pouco o que aconteceu. Vamos lá, Ricardo, Diego, demais assinantes da UOL. Realmente eu conheço o coronel Mauro Cid, de outros tempos, do mundo do cavalo, pessoa que é, de certa forma, do relacionamento. E fui surpreendido um dia com um perfil Gabriela R. no Instagram. Tem sido comum hoje, por conta da tecnologia, abordagem de Instagram, LinkedIn, WhatsApp com número que você não conhece, de possíveis clientes. É normal isso. Então, abriu a conversa para saber com quem eu estava falando. Houve uma breve ligação telefônica por meio do aplicativo. E aí, tudo bem? Como é que você está? Então a gente vai falando. E eu fiquei, sensação minha, particular, com duas sensações. Uma, de que ele talvez precisasse, quisesse, estava verificando a possibilidade de trocar de advogado. E por isso o contato, porque ele sabe que eu sou criminalista e é público que eu advogo para diversas pessoas nesse processo. E outra coisa me deixou intrigado, sabendo que ele já tinha feito acordo de delação, de colaboração, que eventualmente eu pudesse estar sendo um alvo, uma vítima de uma ação controlada por parte dele junto com a Polícia Federal. E, por conta disso, eu tomei a providência de começar a registrar todo e qualquer contato, passando a fazer tudo por escrito ou mensagem de áudio, justamente para preservar toda essa prova e não se perder em nada, não sabendo o que ia dar. Eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Mas tive o cuidado de assim fazer para poder explorar da melhor forma possível, em defesa dos meus clientes, esse eventual teor de conversa. Raquel. Eduardo, esse material todo, essas conversas que você teve com o Mauro Cid foram no começo do ano, certo? Janeiro. Você não tinha o dever, naquele momento, de ter trazido isso a público? Porque, afinal, ele estava descumprindo a delação premiada dele. Por que você está trazendo isso só agora, neste momento? Veja, em setembro de 23, eu tinha aqui instalado no meu escritório um chamado procedimento de investigação defensiva. Esse é um procedimento previsto em lei, previsto pela Constituição, com também a Convenção Americana de Direitos Humanos, com provimento da OAB. É como se fosse um inquérito próprio para apurar algumas coisas. Naquele momento, eu tinha um cliente preso há mais de 100 dias, o capitão Cordeiro, no caso das vacinas. Tinha um outro cliente, que era o coronel Marcelo Câmara, no caso das joias e dos presentes, tendo deslocamento de um processo que era para ficar em Guarulhos, indo para Brasília. Nesses dois casos, a Procuradoria, que é o titular da ação penal, manifestando que as coisas deveriam ser de um jeito e as coisas acontecendo de um jeito completamente diferente. Então, em setembro, eu instaurei esse procedimento de investigação. Quando o coronel Cid me procura, eu faço isso parte integrante desse meu auto de investigação defensiva e vejo para onde que ele vai andar. Eu não tinha obrigação de dar nada, porque a minha função de investigação, nesse caso, era de colher o maior número de provas para poder explorar isso da melhor forma possível. Eu confesso para você, Raquel, que eu quase usei isso ano passado, no caso das vacinas, porque, segundo o relatório policial, que fazia referência, a trechos da delação, e as conversas que eu tinha com o Cid no Instagram eram muito divergentes. Mas como o processo foi arquivado, eu deixei de usar, eu guardei. Nesse caso agora, da suposta trama golpista, eu estou no momento processual que é obrigatório que eu junte todos os elementos de prova que eu tenho para defender o meu cliente. Então, por isso que eu fiquei esse tempo todo com esse material, e
por estratégia, poderia ter colocado antes, poderia ter colocado depois, poderia não ter usado. Mas achei importante, nesse momento que o prazo está aberto para defender o coronel Marcelo Câmara, juntar e apresentar esse material. Eu estou aqui com uma fala do senhor, né, que fala que o senhor guardou uma carta na manga, né, que é essa conversa com Mauro Cid. E alguns advogados apontam que poderia ser, né, uma falta de boa-fé e falta de lealdade processual. O senhor, pelo jeito, não entende dessa maneira, né? Quero te ouvir o porquê. Eu respeito a estratégia de cada um dos advogados que tenha falado isso, mas a investigação é minha, a estratégia é minha. Eu uso isso da forma como eu achar melhor. Confesso para vocês que talvez, se não tivesse saído onde saiu, como saiu, talvez eu nem tivesse utilizado isso agora. Teria usado em outro momento, numa eventual revisão criminal, para que a outra turma analisasse esse documento. De verdade, nem gostaria que isso tivesse sido divulgado como foi nesse momento, mas já que foi, e agora é público, é o momento oportuno para juntar, o prazo está aberto, eu juntei. Eduardo, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão já baseada no que alegou a defesa de Jair Bolsonaro, com base na matéria da revista Veja, usando basicamente ali o mesmo argumento, de que Cid estaria se comunicando pelo Instagram através de mensagens, certo? E já disse que isso é apenas uma ação protelatória, refutou, revogar a delação por conta disso. Você espera que no seu caso, você, dando este depoimento de que você conversou com ele, ou seja, de que ele efetivamente descumpriu essa condição da delação, que o ministro haja diferente? Veja, o argumento, salvo engano, trazido pelas outras defesas, é o descumprimento que gera a nulidade. Eu não estou atacando isso dessa forma, eu estou atacando que, dado o que ele me falou, dado o teor das conversas, dado os desabafos dele, me parece que houve um problema, né, na coleta dessas informações. Está carente de voluntariedade. Então, uma delação pode cair por duas razões. Pela falta de voluntariedade, ela passa a ser ilícita, ou pelo descumprimento puro e simples dela. Nesse caso, me parece que tem os dois elementos. O primeiro foi rejeitado, né, hoje, nessa decisão. O segundo vai ser apreciado. E aí a gente vai ver se vai se tornar válido, mesmo assim, né? Ele já foi perguntado duas vezes se ele fez isso voluntariamente ou não. E o teor das conversas mostra que não. Então agora ele vai ter que, talvez pela terceira vez, definir se o desabafo vale mais ou se a falta de voluntariedade não é relevante e mesmo assim o conteúdo deve prevalecer. Importante nessa conversa que vocês tiveram e que baseia a tua reclamação no STF? Veja, algumas coisas me parecem um tanto quanto grave. Quando ele fala em um áudio por escrito que nunca falou a palavra golpe, me parece bastante relevante, porque a gente está num caso de trama golpista. Se ele nunca falou a palavra golpe e se incomoda muito com essa expressão, me parece uma primeira coisa que é grave. Outra coisa, ele fala, não sei que tipo de pressão, até mesmo psicológica, eu estava sofrendo para falar o que eu falei. Me parece também relevante. Ele diz que em diversos momentos queriam colocar alguma palavra, não queriam colocar da forma como ele colocava as coisas. Queriam mudar um pouco a forma como ele dizia no papel. Isso também me parece grave. Diversas são as passagens que, aparentemente, ele confidencia, desabafa, desopila as sensações que ele está passando ao longo desse processo. Esse conjunto de coisas me leva a ter também a sensação de que falta a voluntariedade, que está maculado o processo de colheita dessas provas. Eduardo, a delação do Mauro Cid ela é fundamental para a acusação do Procurador-Geral da República. Quando uma delação cai, não necessariamente as provas ou o testemunho que foi dado nela caem apenas os benefícios para o delator. Nesse caso específico, se ficar comprovado que Mauro Cid não deu a delação de livre e espontânea vontade, no seu entendimento, deveria cair também o teor da delação? Perfeito. Tanto o teor da delação quanto as provas dela derivadas ficam prejudicadas. É isso mesmo, Raquel. Perfeita a sua colocação. Mas e o que isso significa para o caso em si? Porque a gente percebe que dentro da estratégia de vocês, tanto sua quanto da defesa de Jair Bolsonaro, a estratégia toda é derrubar a delação de Mauro Cid. Por que derrubar a delação de Mauro Cid é tão importante?
Porque em que pese digam que tem outras provas que substanciam o que ele traz, ele é o centro nervoso de toda essa operação. Depois que ele foi preso, diversos são os anexos que foram criados para que essa operação fosse desmembrada. Vamos lembrar cronologicamente. Tudo começa com o caso, em tese, das joias, uma busca e apreensão, celulares apreendidos e computadores. Depois vem o caso da vacina, apreensões e prisão. Depois vem o caso ele já sendo ouvido, vem o caso dessa minuta golpista, prisões, buscas e apreensões. Então, existe uma corrente cronológica de desdobramento das coisas que demonstra que, se a gente der alguns passos para trás, a gente não poderia dar os outros passos para frente. É nesse sentido que a gente busca a nulidade da delação para que não possa prosseguir com as provas que foram colhidas depois desses depoimentos. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta, porque como leigo aqui, o senhor como advogado pode participar da coleta de provas, né? Pode apresentar uma prova que foi colhida pelo senhor, e o senhor mencionou também uma possibilidade de eventual contato do CID, sabendo da sua experiência como advogado criminal, para contratar os seus serviços. Tendo essa possibilidade em vista, o senhor poderia divulgar essa conversa, torná-la pública também? Veja, primeiro, eu tenho o respaldo do provimento da OAB 188 de 2018, da Constituição da República, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, da Convenção Americana, que prevê a investigação particular como meio de prova, garantindo o exercício da ampla defesa. Então, estou totalmente respaldado para fazer esse tipo de procedimento. Além disso, na segunda parte da sua pergunta, ele, ao me procurar voluntariamente, não fui eu que fui atrás dele, ele que veio falar comigo e veio me indagar algumas coisas, perguntar, e óbvio que eu dei corda para isso. Mas eu, sendo advogado, contratado por outras pessoas, teria a obrigação, por falta de falha ética, de patrocínio infiel da causa, de não trazer ao processo elementos que possam contribuir com a defesa dos meus efetivos clientes. Repito, a questão da contratação foi uma sensação minha. Ele nunca depois consolidou impedir para que eu advogasse para ele, em que pese ele reclamasse demais do advogado dele, e eu tenha colocado até em situação de prontamente me colocar à disposição. Numa questão de técnica investigativa, de estar próximo, de estar solidário, de estar com o ouvido gentil e acolhedor para que ele falasse o que ele quisesse. Então eu não vejo nenhum tipo de problema, tanto na produção dessa prova, quanto na utilização dessa prova. Entendi. O senhor falou agora há pouco que não sabia se era esse o momento de divulgar essas provas, né? Como é que elas se tornaram públicas? Como é que isso foi parar na Veja? Qual foi o caminho para que tudo isso viesse a conhecimento público? Uma boa pergunta, Ricardo. Eu adoraria saber, porque na minha estratégia era para ter usado depois isso. Eduardo, você mostrou essas mensagens, conversou sobre isso com Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro. Vocês fazem uma defesa conjunta? Desculpa te cortar, Raquel, me perdoa, não quero ser indelicado. Não, por favor, me corrija. Não, o que houve com o Dr. Celso foi o seguinte: lá na segunda-feira, no dia dos interrogatórios, estávamos juntos no plenário do Supremo com todos os advogados. Ele me perguntou se eu sabia se o CID usava a rede social para conversar com alguém. Essa foi a pergunta que ele me fez. E eu falei, com certeza, inclusive eu sou um dos que fala com ele. Olha aqui o perfil. E abri e mostrei para ele. Então ele já tinha essa informação de que o CID conversava, utilizava de rede social para falar com outras pessoas. Eu apenas confirmei e mostrei que eu era uma dessas pessoas com quem ele conversava. Não tem alinhamento de defesa, não tem combinado de defesa, não mostrei para ele o teor das mensagens, mostrei o perfil só, porque daí ele poderia fazer a pergunta. Certo. A sua expectativa, então, é derrubar essa delação ainda, né? Por mais que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes tenha vindo com esses argumentos e mantendo a delação. Veja, Diego, repito, o argumento aqui colocado é um pouco diverso. Eu espero que ele analise esse argumento novo e possa, com isso, proceder da melhor forma para que o processo fique sem nenhum tipo de mácula e fique garantida a justiça efetiva nessa ação penal. O perfil Gabriela é da mulher do Mauro Cid? Veja, do meu lado, como eu posso demonstrar isso e comprovar? As mensagens de áudio têm a voz dele. Ele me manda conteúdos de imagem, de teor dele. Ele voluntariamente me manda uma foto onde ele aparece.
Certamente a Meta agora que foi oficiada vai poder dizer quem foi que criou esse perfil, quem foi que apagou esse perfil, porque agora ele está apagado, qual que era o hash de e-mail para recuperar a senha, enfim, a Meta vai contribuir para esse tipo de resposta, mas eu fiz da minha parte o que eu podia. Eu coletei essas informações, repito, da forma que elas ficassem o mais preservadas possíveis e pudessem ser utilizadas, se o caso, como agora estão sendo. Eduardo, você vê algum risco para você, como advogado, de ter tomado essa decisão? Porque a gente sabe que em outros processos você já chegou a ser, me corrija se eu estiver errado, mas investigado, teve sigilo quebrado. Você vê algum risco para você, o fato de você ter tomado essa decisão, de ter gravado, de ter trago isso ao público? Veja, eu não posso me acovardar dado uma coisa importante que acontece. Eu repito, estou absolutamente tranquilo e seguro de que joguei usando as ferramentas que estavam disponíveis. A Constituição tem que prevalecer, o Código de Processo Penal tem que prevalecer, a Convenção Americana tem que prevalecer, o provimento da Ordem dos Advogados tem que prevalecer. Então, não vejo margem para ser mal interpretado em fazer esse tipo de investigação. Espero que não aconteça nenhum tipo de maldade, mas juridicamente eu estou muito seguro de que eu não fiz nada de errado. Certo. Doutor Eduardo Kuntz, acho que era isso, né, colegas? Estão satisfeitos? Sim, né? Agradeço o senhor pela entrevista, um abraço, um bom trabalho para o senhor. Seguimos daqui, espaço aberto sempre para a sua participação.